Bom dia, pessoal, mais uma vez. Vamos começar aqui com a aula sobre a componente curricular Paradigmas de Linguagem de Programação. Essa componente curricular é uma componente bem interessante, porque ela vai discutir os principais paradigmas que orientaram a construção das principais linguagens de programação. Um paradigma nada mais é do que uma forma de pensar, uma forma de resolver um problema. Então, eu não sei se vocês já viram falar naquela ideia de isso, aquilo ou outra coisa qualquer vai quebrar paradigmas, vai mudar paradigmas. Então pensem nos paradigmas como uma maneira de resolver determinados problemas, uma maneira de pensar, tá bom? Continuando, esse aqui é um roteirinho básico. Essa apresentação aqui, o professor, no caso o professor, falando em terceira pessoa, eu, no caso primeira pessoa, esta é minha formação. Eu tenho muito interesse por essa área de ciência e tecnologia em saúde, e aí por conta disso eu acabei entrando num ramo de empreendedorismo. Falei isso na outra aula, que inclusive Grazi estava nela também, mas Tailândia não. É fundamental que vocês, enquanto profissionais de TI, profissionais programadores, engenheiros de software, engenheiro de hardware, profissional de ciência da computação, enfim, a área que você quiser seguir, o neuro a neurociência, o uso de sistemas embarcados em diversos locais, internet das coisas, enfim, você escolhe o que você quer fazer. Mas aí eu peço a vocês que não pensem em si mesmas e si mesmos, que aí vai ter outras pessoas que vão assistir essa aula, como apenas empregados. Vocês podem ser empreendedores. Você pode ser autônomo, você pode desenvolver, pegar projetos do empregador, mas como empresa, em vez de pegar projeto como empregado, e aí você desenvolve isso com uma autonomia maior. Vocês precisam pensar nessa área de empreendedorismo como uma forma de você não vender hora. A gente diz assim, vender hora. O que seria vender hora? Você entra numa empresa para trabalhar para ela, geralmente horário comercial, 4 horas de manhã, 2 horas de almoço, 4 horas de tarde. Pronto. E aí você vai receber X por aquilo, mais hora extras, mais uns direitozinhos, enfim. E aí o que a pessoa cobra para você fazer isso a universidade não lhe entrega. O currículo é desse tamanho assim, a quantidade de requisitos que você tem que ter para trabalhar. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu digo a vocês que tem uma outra maneira também de trabalhar, que é ser autônomo, é empreender. Então não é difícil empreender, a gente tem aí o Sebrae que ajuda muito, tem as startups, então você pode criar uma startup, você pode aprender sobre as ferramentas computacionais, você pode pensar em desenvolver um aplicativo, um serviço, você pode pensar em montar a sua própria empresa e trabalhar para você. Então, esse é um ramo que eu não vejo os profissionais da área de computação muito interessados. Quando a gente fala, às vezes, com o pessoal, e aí, gente, vocês pretendem o quê? Eu pretendo me formar, fazer um curso bom, aprender determinadas linguagens de programação e pretendo entrar no mercado de trabalho. Eu já imagino, eita, quer ser empregado. E se você quiser ser empregador? Ou seja, você entrar, você montar seu próprio empreendimento e aí, assim como as empresas fazem, trazer outras pessoas que inclusive estão iniciando para trabalhar para você. Então, pensem nisso como uma outra forma além daquela que é natural, que é colocada na cabeça da gente enquanto estudante, que é assim, desde criança. Eu quero entrar na escola porque quero aprender. Aprendeu. Depois terminou o ensino médio. Eu quero agora entrar na universidade porque quero ir para o mercado de trabalho ou fazer concurso público.
Inclusive, a gente está tendo uma mudança. Existe uma tendência em diminuição dos concursos públicos e uma tendência a aumento agora da terceirização dos serviços, ou seja, empresas estão cada vez mais atuando dentro do setor público prestando serviço, é a terceirização do trabalho. Então, se você for trabalhar, sei lá, para o setor público, em alguns casos, provavelmente você vai prestar serviço a uma empresa terceirizada que, por sua vez, vai receber do setor público, pagar para você, e aí ela vai ganhar em cima do seu trabalho, enquanto você poderia prestar esse serviço diretamente sendo autônomo. Essa é uma possibilidade, mas você também pode montar o seu próprio negócio e vender, assim como outras empresas vendem. Isso aí é normal, certo? Então, no meu caso, eu estou nessa via de professor. Isso aqui é o que me atrai bastante. A computação, para mim, é muito interessante. Eu gosto de trabalhar com o ensino. E aí, essa aqui é minha formação na área de ensino. Fui para a área de gestão em saúde pela Fiocruz, fiz um curso de gestão do SUS, gestão de saúde pública. E aí, a partir dessa formação aqui com o SUS, estou empreendendo junto com um sócio, criamos uma empresa de assessoria em tecnologia de informação e comunicação em saúde chamada Biatic, e a função dela é entregar análise, mapeamento, identificação de necessidade, enfim, montar a infraestrutura todinha, treinar e dar capacitação continuada, educação continuada em saúde para os profissionais de saúde. Imagine, dos postinhos de saúde que tem aquele prontuário eletrônico lá. Então a gente tem uma equipe, essa equipe passa por treinamentos semanais e essa equipe está lá para dar esse suporte a esse pessoal. Simplesmente uma oportunidade que apareceu, já fazia parte do meu hall de estudos anteriores aí, desde 2010, eu digo, pronto, agora. Aí entrei nessa área de empreendedorismo. Então vocês também podem fazer, viu? Sem problema nenhum. Escolham aí uma área, descubra qual é a necessidade, o que as pessoas precisam, desenvolva a solução e comece a ganhar com isso. Comece a empreender. Sejam empreendedores. Pensem no empreendedorismo. Ser só empregado, não. Ser patrão também é bom. Então vocês podem ser patrões de vocês mesmos. Falando das minhas áreas de interesse, no que diz respeito aqui a TCC, então se vocês quiserem desenvolver alguma coisa que envolva computação e educação, computação e saúde, modelagem matemática, TI, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, gestão em saúde ou outros temas afins, estou disponível. Fora disso, eu posso até avaliar, mas acho que seria mais complicado orientar. Sobre vocês já penso que responderam lá no Class essas perguntinhas aqui, postaram lá. Quem não postou, é fundamental fazer isso, porque você já vai treinando para as avaliações que a gente vai fazer. Como eu disse a vocês, o YouTube vai ser nosso repositório de vídeos e eu vou usar muito esse recurso multimídia. Aqui eu tenho o texto, eu tenho o indivíduo falando e a explicação, enfim, eu tenho um conjunto completo aqui de visão e audição, então eu consigo entender melhor vocês e consigo passar de maneira mais adequada o que eu preciso que vocês entendam. O texto por si só ele dá vias a diversas interpretações, então ele acaba às vezes complicando mais do que ajudando. Então isso aqui vocês responderam lá no Class, criando um videozinho curto da apresentação de vocês, postando no YouTube como não listado, porque aí a ideia era que só quem tivesse o link, no caso eu e os demais estudantes da turma tivessem acesso, mas vocês também podem colocar público, não tem problema nenhum, depende de vocês, tá bom? Esses dois links aqui estão na plataforma, está no Class, então eu gostaria muito que vocês assistissem eles, porque o profissional do futuro não é mais aquele profissional que só sabe programar ou então só sabe, sei lá, levantar requisitos ou então tem uma habilidade mais mecânica,
ou então uma habilidade só. O profissional do futuro ele precisa ser multifacetado. Tem aquela ideia de ter várias caras, então aqui você precisa ter diversas caras. Você tem que ser multiface. Espera aí, como assim? Você precisa entender um pouco de cada coisa e você precisa ter uma habilidade comunicacional muito boa. Na computação eu percebo que isso não é o forte dos estudantes. Vocês ficam mais... o nordestino tem uma fala interessante que é acanhado ali. Não, eu quero só usar o computador aqui e fazer... Beleza, mas se você pensar em empreendedorismo, quem melhor do que você para explicar sobre o produto que você criou? Não é verdade? Então pensem sobre isso, deem uma olhada nesse vídeo, ele é bem esclarecedor sobre essa parte. Principal, desenvolvam a comunicação de vocês. Como é que desenvolve? Comunicando-se. Fala, explica, justifica, e a gente vai usar muito isso na nossa avaliação. Com relação a esse aqui, como o cérebro aprende, eu vou destacar aqui o seguinte. Nós temos dois tipos, vamos pensar, resumir a memória em dois tipos, memória temporária e memória permanente. Então, imagine o seguinte, você está tirando carteira para dirigir moto, você nunca subiu numa moto, então você vai lá com seu instrutor e seu instrutor vai lhe dar algumas aulas, e aí, com base nessas aulas teóricas, depois práticas, você começa a praticar ali na moto, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e de repente você começa a fazer sozinho. Passou o tempo, você tirou sua carteira de motorista. É motorista ou piloto de moto? Não lembro. Enfim, o guiador, a pessoa que guia a moto, tirou a carteira lá, você está habilitado. Se você vai para o trânsito, vai levar umas chamadas boas, umas buzinadas na orelha, uns gritos, uns xingamentos, e ali você aprende a dirigir, você aprende a guiar a sua moto. O que eu quero dizer para vocês? Que isso começou na memória temporária, de curto prazo, depois, com o passar do tempo, ela foi ficando na sua memória permanente. E aí você não esquece mais. Com a aprendizagem, não é diferente. A aprendizagem, ela sempre vai acontecer a partir da prática. Então, você viu o assunto novo, aquele assunto novo vai para a sua cabeça, você pega aquele assunto novo, associa com outras coisas que você conhece, pratica e ele vai ficando na sua memória permanente. Depois que estiver lá, você aprendeu, porque se você não praticar, depois você esquece. Um exemplo, 2007, 2008, mais ou menos por aí, eu trabalhava com Photoshop, CorelDRAW. E hoje, se eu for pegar essas ferramentas, eu não consigo mais fazer 10% do que eu conseguia fazer na época. Isso porque eu deixei de lado, não mexo mais e acabei esquecendo muita coisa. Lembro alguns passos principais, mas acabei esquecendo muita coisa. Então, não tem como você abarcar o conhecimento inteiro. Você vai precisar ficar muito bom em algumas áreas dentro da computação, mas conhecer diversas coisas dentro da computação. E isso precisa acontecer naturalmente devagar, tá bom? Então, a ideia da aprendizagem é essa, é você conseguir mandar para a sua memória permanente esse conhecimento que tanto você precisa. E aí isso acontece pela prática, não dá para forçar, não tem uma receita mágica para isso. Agora tem uns detalhes interessantes, por exemplo, é comprovado que o cérebro ele tem uma capacidade de armazenar mais na memória permanente aprendizagens e situações, principalmente quando você passa traumas. Por exemplo, a palmatória na mão, o medo de receber aquela palmatória, aquela sensação, aquela tortura ali, talvez fizesse com que os estudantes aprendessem mais. O choque, já teve pesquisas que mostram que você aprendendo e dando choque, também você aprendia mais. E nesse vídeo vocês vão ver que tem uma situação recente que é assim, diz que a atividade física ela é tão fundamental quanto essas outras realidades, essas outras situações que ele coloca sobre esse estado de adrenalina. Então, pela lógica seria assim, estuda, pratica atividade física e dorme. E aí você aprende. Então, o cérebro da gente, ele é um músculo, ele é treinado, ele é exercitado e aí cria-se mais e mais conexões. Então, é fundamental você entender seu corpo, entender suas necessidades, entender principalmente sua rotina de aprendizagem e principalmente descansar. Então, a receitinha básica é alimentação, água, sono,
estudo e atividade física. Não venha me dizer que estudar é prazeroso, que alguém sente e estuda porque ama, porque gosta, que não é não. Estudar é trabalhoso, tá bom? Então, dê uma olhada nesses dois vídeos e pensem sobre isso, pensem como é que a sua rotina diária pode lhe ajudar nessa parte da aprendizagem. Falando um pouco da nossa ementa, nós vamos estudar sobre os fundamentos de linguagens de programação e também vamos ver questão de definição e caracterização dos principais paradigmas. Além disso, a gente vai ver vai praticar os principais paradigmas e em cima disso aqui nós vamos construir a nossa aprendizagem esse semestre. Pré-requisitos para essa cadeira: ter pago algoritmos. Então, se vocês estão aqui é porque vocês pagaram algoritmos. O nosso objetivo é chegar aqui. Fiquei um pouquinho no meio. Não, dá para visualizar, né? Pronto. Olha só. Os paradigmas de linguagem de programação, os principais, estão divididos basicamente em imperativo e declarativo. Qual é a diferença? O paradigma imperativo, ele é aquele paradigma que seria paradigma de ordem. Vocês podem olhar que quando vocês estão usando linguagem de programação, de forma imperativa, você tem muita ideia do digite, faça, informe. Por exemplo, se você pega um algoritmo e olha para ele, saindo agora dessa área, entrando lá na cadeira de algoritmos, que foi a que vocês começaram, você tem muito esse imperativo, é o imperativo mesmo, do verbo, aquele que ordena. Então, aqui no imperativo, uma marca registrada dele é o sinal de igualdade. Então, vocês vão ter de um lado uma variável, no meio o sinal de igualdade que recebe alguma outra coisa. Por isso que aqui eu tenho o estruturado, o orientado a objetos e o concorrente, todos dentro desse imperativo. Esse concorrente ele pode permear outros itens, mas aqui principalmente. E aí o declarativo ele não tem essa lógica. Eu não preciso descrever como é que eu devo fazer essa coisa todinha. Eu simplesmente utilizo determinada função e ela resolve o problema para mim. Aí você pode pensar assim, então uma função em C é uma linguagem funcional? Ainda continua sendo imperativo. É estruturado nesse caso. Então nós vamos trabalhar essas diferenciações aqui na disciplina, tudo bem organizadinho. Tem esse link aqui, eu vou colocar ele na plataforma. Isso aqui é um mapa conceitual dos principais paradigmas. Ele dá uma resumida em tudo. Então, basicamente, a gente vai, durante a disciplina, passar por esses 5 paradigmas aqui, tá bom? No caso dos materiais que a gente vai utilizar e os métodos, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos ter 3:1. Essa vai ser nossa regra de trabalho. Como assim? Vamos pensar em paradigmas. Nós temos 2 encontros semanais ou é um encontro semanal? Eu acho que paradigmas é um encontro semanal, mas são 2 horas cada encontro semanal. Então, em 2 semanas, nós teremos 4 horas. Nesse caso, nós vamos ter 3 horas assíncrona e 1 hora síncrona. Sempre vamos fazer dessa forma. Então, nós vamos ter aula síncrona semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Isso não vale para a próxima semana. Próxima semana nós vamos ter aula síncrona, que essa semana é como se não tivesse. Estou aqui conversando com vocês, mas isso é a apresentação para complementar a semana passada. Então, semana que vem a gente também vai ter aula síncrona. Depois disso vai ser semana sim, semana não. E a aula síncrona, ela vai ser nessa lógica aqui, conversando com vocês, apresentando para vocês. Vocês podem interagir, tirar dúvidas diretamente. Sempre vai ser gravada e depois disponibilizada. E a aula assíncrona vai ser postagem de conteúdos dentro da plataforma para que vocês estudem. E sempre vai ter um prazo de tempo para isso. Esse tempo ele não pode ser estendido, porque se a gente estender ele, aí complica
o, o cronograma da disciplina. Então, a ideia vai ser essa. O conteúdo vai ser sempre multimídia, então eu vou fazer o máximo possível para postar instruções textuais sobre como vai ser, mas eu vou trabalhar o mínimo texto possível. Eu sempre quero trabalhar com vocês mais nessa lógica aqui de vídeos. Ou serão meus gravados, ou então de outros professores e outros autores que postam e criam, enfim, esses criadores de conteúdo. A nossa aula síncrona vai acontecer sempre pelo Google Meet e ela será agendada com antecedência, assim como eu fiz essa semana. No caso de paradigmas de linguagem de programação, nós teremos aula pela manhã, na turma da manhã, sempre às 10 horas, é só uma aula, tá vendo? E aí, essa aula síncrona precisa acontecer sempre nesse horário aqui, não pode ser em outro horário. Isso é uma regra que eu achei interessante porque não corre o risco de dois professores de duas disciplinas diferentes marcarem a aula síncrona para o mesmo dia e mesmo horário e criar aquela confusão toda. Então, isso é uma logística e uma regra bem bem-vinda para esse momento. Essa pirâmide ela é bastante interessante. Ela é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, eu acho que é isso. E ela diz, em termos de aprendizagem, até 100%, o quanto você pode aprender com base em determinadas atitudes e em determinadas ações. Então, olha, quando você só lê, segundo o autor, apenas 10% fica na sua cabeça. Depende, né? Se você realizar uma leitura atenta. Se for aquela leitura distraída, com o livro aqui, o celular ali, aí não, nem isso fica. Quando você apenas escuta, ele disse que é mais eficiente, 20%. E aí talvez a aula presencial ela seja interessante porque você está naquele ambiente, aquela aula ali só escutando o professor, mas ainda tem as distrações. Se distraiu também, não dá certo. Quando você observa, é aquela ideia de você olhar alguém fazendo alguma coisa. Você está olhando a pessoa, está lá trabalhando, atuando, programando, enfim, fazendo alguma coisa. Então, segundo o autor, 30% você aprende. Quando você ouve e vê, fica 50%. E descendo nessa lógica aqui, quando você ensina aos outros, você aprende mais do que ensina. Porque, por exemplo, eu estou ensinando aqui a vocês, mas eu também estou aprendendo muito com vocês. Porque aqui você, para ensinar, tem que desenvolver a capacidade de explicar, resumir, estruturar, definir, gerenciar, elaborar e ilustrar. Então, você tem que desenvolver muita habilidade aqui nessa área. É por isso que nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Em resumo, pessoal, funciona assim. Olha, aqui está a sua cabecinha, seu cérebro. E vamos pensar que isso aqui é um funil. Então, ó, conteúdo novo, conhecimento novo chegou aqui na sua memória de curto prazo. E aí você começa a praticar esse conhecimento e associar esse conhecimento com outras coisas. E isso vai para a sua memória de longo prazo, ou seja, isso vira aprendizagem. Então, só funciona dessa maneira. Se não for assim, você não consegue aprender. Conhecimento novo, prática dele, associação com outras coisas que você conhece, vai virar, com certeza, aprendizagem. Com base nisso, nós vamos trabalhar nossa avaliação nesse semestre da seguinte maneira. Toda semana eu vou postar, toda semana não, quinzenalmente nós vamos ter conteúdo novo. E aí, nesse conteúdo novo, vocês vão ter uma lista de exercícios a resolver. Com base nessa lista de exercício, a cada 15 dias vocês vão fazer uma apresentação em vídeo de uma ou mais soluções desses exercícios. Isso a gente vai construindo com o passar do tempo. Não precisa se preocupar que tudo vai estar na plataforma, a maneira como você vai desenvolver isso. Você vai pegar as soluções dos exercícios que você resolveu e vai me explicar num vídeo, geralmente entre 10, 15 minutos no máximo da apresentação. Isso é uma média, mas pode ser mais curto, depende muito da atividade. Vai pegar isso, colocar no YouTube. Lá você escolhe se quer deixar como não listado
para somente a gente na plataforma ter acesso ao seu link, ou se você quer colocar público. Virou EduTuber, que é o YouTube que produz conteúdo educacional. Ou então vai virar um blogueirinho, uma blogueirinha e produzir conteúdo também. A ideia vai ser essa. Eu acho que em todo esse tempo, nunca se produziu tanto conteúdo educacional como nessa pandemia. Eu acho que todos os educadores, a maioria dos professores estão imbuídos. É tanto conteúdo, é tanta coisa que a gente não tem condições de acompanhar. Tá certo? Então, atividade a cada 15 dias. E a cada 30 dias a gente vai ter um encontro síncrono só para vocês fazerem apresentações. Essas apresentações aqui serão por sorteio. Eita, professor, como? Vou sortear um nome, um exercício, e aí você vai apresentar ele para a turma. Tá bom? Então, com isso, eu quero estimular demais essa capacidade de vocês de se comunicarem. Professor, eu gaguejo. Professor, eu não consigo falar. Professor, não tem problema. Vamos começar a fazer isso. E com o passar do tempo fica natural. Garanto para vocês. Então, a nossa lógica de trabalho vai ser essa. Em resumo, conteúdo novo, lista de exercícios. 8, 15 dias resolve a lista de exercício. Até o final dos 15 dias, que fecha o ciclo de estudo, vocês fazem a apresentação, jogam no YouTube, manda para mim, eu avalio a apresentação de vocês. Uma coisa que eu peço a vocês, professor, posso ler o slide? Não, tentem falar com naturalidade. Vocês estudaram o conteúdo, resolveram o exercício, vocês têm capacidade de fazer isso. São pessoas inteligentes, esforçadas, enfim, vai ser bem tranquila a experiência para vocês e para mim também. Professor, você vai analisar todos os vídeos? Sim. O vídeo que vocês gravam aí, eu consigo acelerar aqui em 2 vezes, até porque é repetição daquilo que eu já estudei. E aí eu consigo entender se você compreendeu o assunto. Professor, eu vi ali um exercício que já estava na internet, eu peguei lá, copiei, estou usando aqui. Não tem problema nenhum. Se você pegou e adaptou, melhorou, aquilo contribuiu para a resolução, ótimo. Agora cite a fonte. Não faça plágio, porque o conhecimento que a gente tem, ele é montado com base nas diferentes contribuições que existem desde que a humanidade surgiu. Então, de lá para cá, muito conhecimento vem sendo produzido. E aí, o que a gente faz? Pega essas ferramentas, eu gosto de chamar de ferramentas do conhecimento. A tecnologia nada mais é do que um conjunto de ferramentas que vem sendo desenvolvido. A gente pega elas e vai aprimorando e vai melhorando até a gente não sabe quando. Então, nossa geração vai passar, outra geração vai vir e assim sucessivamente. Só que dê os créditos a quem merece, porque se você não fizer isso, aí é plágio e é crime. Se você cita a fonte, dá os créditos, é ciência. Se você não faz, é crime. Então, o que eu quero avaliar nessa disciplina é o quanto vocês compreenderam e o quanto vocês conseguem explicar sobre aquilo que vocês estão aprendendo. E eu também estou aprendendo, porque isso aqui é novidade. Assim como vocês não tinha essa experiência de ministrar uma aula dessa natureza, que já fazia com outros cursos, principalmente agora na pandemia, nessa área de gestão em saúde, mas no curso superior de computação a gente está trabalhando dessa maneira. Então vai precisar demais da contribuição de todo mundo para a gente conseguir construir a experiência mais positiva possível para esse momento. E quem sabe abrir novos caminhos para essa área de educação, porque eu sou um defensor da atividade remota. Eu acho que o ensino presencial ele não precisa ser 100% presencial. Pode existir aí uma equalização entre presencial e virtual, de maneira que se crie uma flexibilidade maior nessa regra rígida de estar numa sala de aula, numa hora exata, passando X horas lá por semana, enfim, esse negócio tradicional que existe. Aí nós vamos trabalhar assim. Aqui vai ter esse bônus. O que é esse bônus? Vocês vão levar de 1 a 100 pontos pelas contribuições. Você pode ir na turma, na plataforma, realizar contribuições do tipo, imagina que você estava pesquisando alguma coisa sobre alguma temática que a gente vai desenvolver, e aí você
Descobre um vídeo bacana, um vídeo bem didático, descobre uma imagem muito boa, descobre um material bem resumido, algo bem interessante para aquele momento, você pode postar. Isso é contribuição, é bônus. Essa participação nas aulas síncronas também é bônus. E por aí vai. Então, suas contribuições, as participações também nas aulas, nos exercícios mensais síncronos vão ser bônus também. Então, esses bônus para vocês vai ser interessante porque no final das contas vai ser um ponto de média e você vai conseguir, às vezes, sair do sufoco por causa disso. Então, o bônus vale de 0 a 100 pontos, cada atividade vale de 0 a 100 pontos e aqui no final tem um projeto que vale de 0 a 100 pontos também. Esse projeto, só lembrando, ele é de autoria de vocês, então vocês vão encontrar um problema, vão solucionar o problema e apresentar a solução dentro da temática. Não pense sobre isso ainda, deixa passar aí um tempo, um mês, 2 meses do início da disciplina e a gente conversa a respeito. A nota final ela vai ser formada pela soma das notas das atividades dividido pela quantidade de atividades. Então imagine que a gente vai desenvolver 40 ou 50 atividades até o fim da disciplina. Não dá tempo, estou botando um número aqui bem... número grande. Então imagina. Então tirou 100 em todas, 100 dividido por 50, isso aqui dá a média, com certeza vai dar 100. A soma de 50 vezes 100 dividido por 50. Aí eu vou multiplicar isso por 0,6, isso vai dar 6. Pegar a nota do projeto de 0 a 100, multiplicar por 0,3, vai dar 3. Estou imaginando que vocês foram 100% em tudo. E vou pegar os bônus, multiplicar por 0,1, vai dar 1. Então, somou 6 mais 9 mais 1. 6 mais 3, 9 mais 1, 10. Então, fechou a nota que vocês precisam. Resumindo, o que vocês têm que fazer? Se preocupem apenas com semanalmente. Isso a cada 15 dias. Saiu na semana novo conteúdo, olha a lista de exercícios, estuda antes, começa a resolver ela. Nos 15 dias, entrega a atividade. Toda atividade que surgir, entrega a atividade. Pensa no projeto, desenvolve o projeto, faz as contribuições e isso aqui é matemática besta. Coloca numa planilha e ele dá esse resultado. Lembrando aqui que a nossa plataforma, na área do professor, dentro do sistema da UEPB, ele quer que eu coloque 2 notas lá. Primeira unidade, segunda unidade. Então, vocês só terão nota fechada no fim do semestre. Isso aqui vai ser uma coisa, essa avaliação ela vai ser contínua. Então, no fim do semestre, eu coloco mesma média na primeira unidade, mesma média na segunda unidade. Isso fecha tudo. Se tiverem alguma dúvida, postem aí no chat que eu já respondo a vocês sobre isso, tá bom? Essas 2 imagens aqui, eu trouxe elas e trouxe também essa frase, porque eu acho interessante a gente refletir sobre isso. Aqui em cima eu tenho um profissional de TI de sucesso e aqui embaixo eu tenho um profissional, um modelo que seria modelo que estaria de acordo com os padrões de beleza de hoje. Quais são os padrões de beleza? Corpo sarado, fitness, saúde, enfim, essa ideia. Então vamos pensar assim, o que tem em comum esses 2 profissionais? Se eu ou você for para a academia, estou precisando ir para a academia, ainda não fui, e aí eu não sei, eu acho que não está aberta ainda por conta da pandemia, mas se eu ou você precisar ir na academia, por mais que nós recebamos as orientações corretas do profissional de educação física, por mais que eu olhe os outros fazendo o treinamento e os exercícios, se eu ficar só escutando o profissional de educação física e olhando os outros fazendo exercício, eu não vou ter resultado nenhum. É mesmo que nada, é perda de tempo. Aí aqui no profissional de TI, mesma coisa. Por mais que o professor lhe conte, lhe oriente, lhe mostre o conteúdo que tem que fazer, dentro dessa parte de paradigmas, se vocês não praticarem, não vai ter efeito nenhum. Se você não estudar, não tem efeito nenhum. Isso serve para mim, mas para você é como se fosse nada. Então,
digo a vocês que o segredo para ter sucesso nessas duas áreas aqui, e aí eu trago isso porque eu acho que é uma associação interessante, tanto para conseguir o corpo sarado, definido, enfim, esse padrão que essa atualidade exige, como para ter uma compreensão, algumas habilidades bem interessantes nessa área de TI, independente se a cadeira é programação, banco de dados, inteligência artificial, enfim, foi computação, é necessário praticar. Não adianta só escutar o professor, sentar na cadeira, ficar com fone de ouvido, assistindo vídeos e mais vídeos, vídeos e mais vídeos, é perdido. Se você não colocar a mão na massa, não adianta, é perca de tempo. Então, com base nessa reflexão, eu peço a vocês que pratiquem. Não precisa praticar tudo de uma vez, então pratiquem aos poucos. Comecem, divida o conteúdo em diversas partes, aí você vai praticando, praticando, que você chega lá. Thomas Edison já dizia que gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, então é necessário suor para chegar a esse resultado ou esse resultado aqui. Não tem como ser diferente. Aquela ideia de dizer assim, fulano, cicrano, beltrânio é inteligente, é uma maneira de diminuir a quantidade de esforço que ele coloca para chegar àquele resultado que ele conseguiu. Então, inteligência nada mais é do que uma espécie de motivação que você deve ter para praticar, para transpirar, para suar mesmo, que é para chegar lá onde você deseja, é para atingir seus objetivos. Então, da próxima vez que alguém disser, fulano é inteligente, e aí isso soar como não precisa fazer muito esforço, tirem isso da cabeça de vocês. Pensem que fulano, cicrano ou beltrânio é bem esforçado, deve estar estudando pra caramba, deve estar praticando, como diz o ditado, de com força para poder chegar ao objetivo que se tem, seja em qualquer área, tá bom? Então fica a dica aí sobre essa questão da prática e esse paralelo entre a questão do exercício físico, a academia, no caso, o corpo definido, e a parte da aprendizagem. Duas áreas aí: treinamento do corpo físico externo e treinamento do cérebro. Essa questão de didática aqui eu vou passar. Pronto. Nós estamos num curso presencial, as atividades são remotas, mas o curso é presencial. E aí isso aqui eu não vou tecer comentários sobre, só dizer para vocês que as faltas elas não vão acontecer assim de maneira tão tradicional como acontecia nos encontros presenciais. Vai ser contabilizada falta apenas dos encontros síncronos. Esse exercício domiciliar até 60 dias não faz sentido, aqui vocês já estão em domicílio. E ser presente é uma questão interessante porque no mundo virtual, principalmente no ensino à distância, tem muita questão do silêncio. Então eu estou aqui, vocês estão aí, eu não estou vendo vocês, não sei se vocês estão prestando atenção nessa aula, ou então se vocês só deixaram o telefone ligado e foram fazer outras atividades. Enfim, isso também não me interessa porque eu acho que não é papel do professor controlar o quanto você deve se dedicar e como você deve se dedicar. Eu acho que a atividade de aprendizagem ela deve ser do próprio, ela deve partir do próprio indivíduo. Por isso que a gente preza muito pela autonomia do estudante. O estudante ele precisa desenvolver a autonomia. Peço a vocês que tenham cuidado com a distração, ou seja, na sua casa, não estude em qualquer ambiente, de qualquer jeito, deitado, sentado, com muito barulho. Então tenha o seu lugarzinho aí, separe uma mesinha, uma mesa, coloque uma cadeira perto, confortável de preferência, livro, caderno, o celular deixe longe se você usar o notebook. Se usar o celular, tenha cuidado com as notificações, eliminem elas porque isso vai chamando sua atenção e você vai se distraindo e você vai perdendo tempo e as coisas vão acumulando. Então, algumas dicas para você. Pratique muito. A questão da interação é fundamental, então desenvolva esse lado comunicacional muito necessário para a parte do profissional de TI nesse momento e no futuro.
Os paradigmas de linguagem de programação, eles estão vinculados à programação, então vocês estão vendo aqui uma nuvem de palavras. Eu tenho bem grande C aqui, depois Java. Essa nuvem não é recente, ela já é uma nuvem que foi gerada ano... Aliás, essa nuvem ela é do ano passado, eu acho, ou então do outro ano. Mas ela é interessante porque ela traz aqui as principais linguagens. E aí cada linguagem dessa ela foi construída utilizando uma ideia, um paradigma, e é para isso que os paradigmas servem. Eles norteiam, eles orientam essas construções. E quando você compreende sobre os paradigmas de linguagem de programação, a própria programação ela fica mais natural, porque você consegue entender como é que determinados problemas são resolvidos a partir da análise dos paradigmas que criou aquele modelo de programação, aquela linha de pensamento para resolver determinado problema. Como ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos utilizar o Google Classroom ou Google Sala de Aula, e é nele que eu vou me comunicar com vocês e vocês vão se comunicar comigo, bem como o e-mail. Então vamos usar muito o e-mail e o Google Sala de Aula para fazer essas comunicações institucionais. O WhatsApp é interessante para comunicações rápidas, mas outros itens que têm a ver com o curso vão ser trabalhados a partir dessa ferramenta. E também as contribuições, então vocês vão contribuir demais lá dentro da ferramenta Google Class, trazendo novidades que vocês encontrem, conteúdos interessantes que possam ajudar tanto vocês como outros estudantes e o professor também, por que não? Essa aula ela não é estática, então estou produzindo ela aqui. Vocês podem trazer contribuições que eu acho interessante e eu posso incorporar nelas para semestres futuros. As nossas referências serão basicamente essas, então vamos trabalhar principalmente com esse livro e este outro livro aqui. Vou disponibilizar para vocês os PDFs. E vocês vão ter acesso ao link. E a partir dessa leitura construir muita compreensão, muito entendimento, mas isso aqui não é a única fonte. Vocês pensem que a tecnologia pode ser utilizada de uma maneira bem interessante a seu favor. Por exemplo, o Google, se você começar por ele, utilizando expressões de busca, você vai achar muito material interessante, vai achar muita coisa bacana, muita coisa esclarecedora. E aí, se você tenta com uma expressão de busca e não deu certo, muda a expressão de busca e tenta de novo, porque você vai conseguindo cada vez mais conteúdos interessantes. Por exemplo, quando eu pesquiso, eu faço de uma forma, o lugar é o mesmo, mas a minha expressão de busca é de um jeito, a de Graz é de outro, a de Tailândia vai ser de outro e assim sucessivamente. Então, a gente tem muita chance de identificar materiais diferentes a partir do mesmo local de busca. Nesse caso, inicialmente o Google. O YouTube, como eu disse a vocês, tem muito material interessante desenvolvido por professores e estudantes, enfim, até pela própria comunidade científica, redes sociais e aqui mais uma vez, pratique. As ideias boas compartilhem no Google e lembrem-se de uma coisa, pessoal. A sala de aula ela não é suficiente para ensinar o que você precisa, então busquem outras ferramentas. Eu acho que o ambiente web, a internet, ela está repleta de conteúdo muito bom, de conteúdo que você consegue usar para realizar a sua prática, consegue para tirar dúvidas. Melhorem o inglês de vocês. O inglês não precisa ser fluência, mas você precisa aprender a ler e compreender. Inclusive, quando for pesquisar no Google, faça pesquisa por termos em inglês, não só em português, porque isso vai ser muito útil. Você consegue encontrar muito mais material. Se a gente pensar em português, a gente vai ter Brasil, Portugal e alguns outros países. Então, digamos que é isso aqui. Aí quando você pesquisa em inglês, você aumenta a capacidade de encontrar uma outra pessoa que teve o mesmo problema que você está tendo e aí postou uma solução que resolveu. Aliás, encontrou ou criou uma solução que resolveu a vida dela e vai resolver a sua também. Então a ideia é essa, não reinventar a roda, não ficar se matando, é utilizar os recursos da tecnologia
ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Com isso, a gente fecha essa apresentação dessa componente curricular. Agora a palavra fica aberta a vocês. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo, Grazi? Tailane? Entenderam tudo bem direitinho? Pronto, então beleza. Eu vou abrir aqui a plataforma. Toda vez que eu criar conteúdo aqui para vocês, eu vou ficar atualizando isso. Então, por exemplo, aqui está assim, olha. Mas aí essa aula já terminou, então eu vou apagar isso, porque não faz mais sentido deixar aqui poluindo. E aqui vai vir o conteúdo da semana, vai vir as novidades. Então eu preciso que vocês, de vez em quando, deem uma olhadinha aqui para visualizar como é que está a situação. E aqui tem uma data de quando essa semana começa e quando ela termina, certo? Então eu vou manter essas datas aqui. Geralmente essa data ela começa na segunda e termina no domingo. Então na próxima segunda vai começar outra data e terminar no domingo. Não se preocupem muito com, meu Deus, o que vem aí, o que vai ser pela frente, e postou isso, não postou aquilo, enfim. Se não está na plataforma, é porque ainda não é para fazer. Então vai ser aos pouquinhos, a gente vai construindo isso devagarzinho, tá bom? Aqui também vou botar o link do livro e as próximas atividades vão aparecer todas aqui dentro dessa plataforma. Esse aqui é o Google Agenda, para quem não viu ainda. Então, olha, quando eu coloquei aula síncrona paradigmas de linguagem de programação, já apareceu aqui para mim e ela está correndo, ainda não terminou. Já deveria, né? Deu 11 horas já. E é isso. Alguém quer tirar alguma dúvida? Tudo tranquilo, tudo resolvido? Beleza. Então, desejar a vocês boa semana, bom trabalho, bons estudos, bom descanso. Fiquem com saúde, fiquem saudáveis e a gente vai se encontrar mais uma vez na próxima semana, tá bem?